Por mais incrível que isso possa parecer, o Aécio Neves, o candidato derrotado nas eleições de 2014, fez uma ameaça pública ao atual presidente do Brasil, Michel Temer. Aécio ameaça: sem o PSDB não haverá governo Temer. Essa notícia foi publicada aqui no Brasil 247 no dia 4 de setembro de 2016 e diz o seguinte: depois de instalar no país uma crise política que arruinou a economia brasileira, ao não aceitar sua derrota eleitoral em 2014, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, agora ameaça Michel Temer e diz que sem o apoio do PSDB seu governo não existirá. E de fato, o golpe que foi dado no governo da Dilma foi a união entre o PSDB e o PMDB. Enquanto o Temer se mantiver fiel a essa agenda que colocamos para o país, contará com o PSDB. Se percebermos que isso não está ocorrendo, o PSDB deixa de ter o compromisso com esse governo, disse ele. E aqui é o seguinte: eles deram uma agenda para o Temer que, envolvido aí na sua vaidade, não consegue perceber que ele está sendo laranja do Aécio Neves. É impressionante como isso acontece. Ele está sendo laranja do PSDB. O PSDB tem uma agenda totalmente neoliberal. Então apoiou o Michel Temer a dar o golpe. Quando der o golpe, eles vão fazer o Temer agora, sob pressão, fazer todo o trabalho sujo que eles precisam, querem fazer na agenda neoliberal deles, que é acabar com o 13º, cortar os direitos dos trabalhadores, prejudicar os aposentados, cortar os programas sociais, deixar o Brasil bem preparado para a agenda neoliberal que eles pretenderiam assumir em 2018. E depois, quem sabe, aparecer como herói aí em 2018, que é o camarada que vai salvar o país, de não sei o que lá. Só que o tiro deu errado. Aécio já se deu conta que fez um péssimo negócio ao liderar o golpe. Claro que ele é o líder absoluto desse golpe. Quando ele perdeu a eleição em 2014, ele já dizia para Dilma que ele não ia dar um dia de sossego. E ele até chegou a falar algumas vezes que não sabe se ela terminaria aquele ano, né? Uma vez que se tornou rejeitado por 64% dos brasileiros. Quer dizer, ele percebeu que fez merda, né? Porque agora, em vez de crescer a intenção dos brasileiros de votar nele para presidente, foi aumentar a rejeição dele por parte dos brasileiros que perceberam o golpe que ele está envolvido. Mas não só isso. O Aécio está envolvido em todos os casos de corrupção que foram investigados agora nos últimos tempos. Todas as listas de corrupção, todas as listas de empreiteiro, tudo o Aécio Neves está. Tem até uma lista de compra de supermercado que uma senhora fez e apareceu lá o nome do Aécio. A mulher escreveu lá arroz, feijão, não sei o que, a Aécio Neves também estava lá na lista. Ou seja, tudo que é lista, ele aparece. Se Temer der errado, que é o mais provável, o fracasso será também tucano. Se der certo, o candidato será Henrique Meirelles. Então ele percebeu que fez merda, agora está com aquela manha dele de garoto mimado, né? E aí está ameaçando o Temer porque ele vai precisar encontrar aí um bode expiatório para jogar a culpa depois que ele perceber que ele fez merda, porque ele liberou todo esse processo. E o bode expiatório dele com certeza vai ser o Temer. Qualquer coisa que der errado no governo do Temer, adivinha o que o Aécio Neves vai falar na imprensa? É porque o cara não seguiu a agenda que a gente está falando. Se tivesse seguido, aí teria dado certo. E com essa cantiga ele quer chegar nas eleições de 2018. Só que, sinceramente, eu acho o quê? Porque o Temer vai pegar o trabalho sujo, né, que eles queriam fazer. Esse trabalho que é extremamente não é popular. E quando acabar o governo do Temer, vai haver uma revolta muito grande. Consequentemente, o Lula tende a crescer muito nessa história. Eu acho que o pouco de inteligência que o PSDB tem já percebeu isso, que fizeram merda. Eu acho que, sinceramente, falando de política aqui, o PSDB teria mais chance de ganhar a eleição de 2018 se ele tivesse deixado a Dilma continuar no governo. Porque a Dilma estava se atrapalhando ali na política. Eles continuariam boicotando o governo dela, travando a pauta. Não estou dizendo que isso é legal, mas isso seria uma estratégia mais inteligente para eles. Travando a pauta, o governo da Dilma seguiria sendo um desastre, e aí eles entrariam como salvador da pátria, democraticamente, se tivesse tido paciência. Mas paciência não é uma coisa típica da extrema-direita. Os golpistas aí, no caso, eles vão inventar qualquer coisa para chegar ao poder.
só que eles se atrapalharam nesse processo todo aí, a consequência vai vir em cima. Percebendo isso, aí o Aécio Neves fez essa ameaça pública ao Michel Temer. Ó, se não cantar conforme a música que nós traçamos aqui, não haverá governo Temer. Assim como ele fez com a Dilma, que não haverá governo Dilma, agora ele está ameaçando o próximo governo, não haverá governo Temer. E assim ele segue chantageando quem o mocinho entender que mereça chantagem. Esse jornal aqui, o Blog 247, como eu falei outras vezes, tem uma tendência esquerda. A gente vai comprovar a notícia com o jornal de direita, aqui o Terra, o Jornal do Brasil. Aécio fala o seguinte: sem apoio do PSDB não existirá governo Temer. Claro que aqui esse jornal vai dar uma linha tipo assim mais formal, né? Ele não fala tão criticamente, não escancara como aqui o Brasil 247. O senador Aécio Neves disse em entrevista ao jornal O Globo, que é outro grande golpista aí, domingo, que a fragilidade do PMDB em apoiar as reformas do governo Michel Temer é o argumento que outras forças não se exponham na defesa de mudança da Previdência e nas leis trabalhistas. Lembra que eu falei para vocês? Os aposentados e os trabalhadores são os alvos aí dos governos neoliberais. Isso não é só no Brasil não, isso é no mundo todo. Eles fazem o trabalhador e os aposentados pagarem o preço deles roubarem lá na supervalorização das estatais, aliás, na subvalorização das estatais para receber propina quando eles conseguirem vender isso aí. Isso é coisa típica, a exemplo aí da Vale do Rio Doce. Para o Tucano, o PMDB não tem a mesma disposição de Temer para implementar reformas, e isso seria um motivo para uma DR, discutir relação entre as partes, ou seja, o Temer junto com o PMDB. Ele disse que ele vê disposição do Temer em fazer as reformas, mas não vê disposição do PMDB. Então ele sugere que o Michel Temer faça discutir relação aí com o próprio PMDB para que o PMDB todo cante a música que o PSDB traçou para eles cantarem. Entendeu? É tipo assim, um partido ameaçando o outro partido inteiro através do Michel Temer, que é o laranja. Por que ele é o laranja? Porque ele se deixou levar pela vaidade de ser presidente, de querer aparecer, e foi na corda, jogaram purpurina nele, ele foi acreditou, eu presidente, o presidente você presidente, beleza, então derruba a Dilma, tá? Aí o Aécio Neves está lá, olha a cara dele aqui, jogando purpurina no Michel Temer, quando ele assume, diz, olha, você só está aí porque nós lutamos. Agora, pague o preço. Cumpra a nossa agenda, faça o trabalho sujo, que é para a gente aparecer em 2018 como heróis. O que mais fácil é discutir relação, diz Temer, sobre o partido. O Temer já começou do outro lado lá, ele está na China agora, veja bem, hoje é 5, essa notícia, tudo isso aqui aconteceu ontem, no dia 4 de setembro. Lá da China, o camarada fez a pergunta para ele, olha, é o seguinte, o Aécio lá, o teu macho lá, ou sei lá o quê, ele disse que se você não cantar conforme ele escreveu a música, você não haverá governo Temer. Aí o Temer, de lá da China, como é mais um... Olha, o que eu mais faço aqui é discutir relação, eu só vivo conversando com eles, por que ele está falando isso? Só faltou ele dizer assim, magoei, e começar a chorar, né? O que eu mais faço é discutir... Ele começou a se justificar. Basicamente, de lá da China, do outro lado do mundo, o Temer começou a se justificar e se fazer de vítima para responder a pergunta do Aécio Neves. E aí você vê que realmente o Aécio Neves parece ter força sobre o Michel Temer. É uma relação de interdependência que o Temer também já tinha com o Eduardo Cunha, segundo aí declarações do Ciro Gomes. E essa relação de interdependência, eu espero que o Eduardo Cunha não vai ficar com ciúminho aí, né, do Aécio Neves, porque parece que o Michel Temer, sei lá, vai trair o Cunha com o Aécio Neves, vai dar uma embolada aí no meio desses liberais. Temer diz que discute relação com o partido de base permanentemente, valor econômico. Aqui ele se justificando mais uma vez, imagine um presidente do Brasil se justificando as ameaças do Aécio Neves, que está envolvido em todos os casos de corrupção dos últimos tempos aí que foram identificados no Brasil. Por último, Temer pediu compreensão dos partidos de base após a crítica de Aécio Neves. Presidente do Brasil, minha gente, presidente do Brasil, refém. Pensem no que é isso, refém. Muita gente reclamava da Dilma porque a Dilma é dura. Pois bem, agora vocês têm um presidente subalterno, refém de outros que são
os que estão mais envolvidos em corrupção no Brasil, que são mais investigados, que é Eduardo Cunha e Aécio Neves. Esse é o presidente do Brasil atual. Por isso que tiraram a Dilma, para colocar esse camarada aí. O presidente comentou a declaração de Aécio e disse que é preciso DR com PMDB. Que disse, declaração de Aécio, de que é preciso. O PMDBista afirmou que o que mais faz é discutir a relação com a base. E aqui ele está falando isso novamente. Aconselho que vocês vejam o vídeo e, claro, não deixem de deixar a sua opinião aí nos comentários desse vídeo do YouTube. Sinceramente, opinião até mesmo de você que gosta do governo Temer e se identifica aí com os neoliberais, os liberais de economia. O que você acha dessa relação de interdependência do Michel Temer e o Aécio Neves? Será que essa dependência é somente por questão política de apoio ou tem mais coisas aí por trás? O que você acha? Deixe sua opinião, divulgue o vídeo, compartilhe nas redes sociais e curta nosso canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.